O que o dinheiro tem a ver com empreendedorismo digital? Tem tudo a ver. Eu sempre digo que o empreendedorismo digital, para você vencer nesse jogo, você tem que trabalhar a sua cabeça. Empreender e dar certo é muito mais uma questão comportamental do que uma questão de habilidade técnica. Tem poucas coisas que mexem tanto com a nossa cabeça quanto o dinheiro. Tem um livro do Jason Zweig, que se chama Your Money and Your Brain, que ele fala que a perda financeira, ela ativa a mesma parte do cérebro quando você está sofrendo uma ameaça de morte. Então imagina o quanto que isso pode mexer com você. E ao longo desses anos, eu sofri muito por não entender direito como que funcionava o jogo do dinheiro. E isso atrasou muito o meu desenvolvimento como empreendedor, porque muitas vezes por eu não entender como funcionavam essas regras, eu fiquei travando, fiquei perdido pelo caminho, e eu gostaria muito de ter entendido isso muito antes. Então hoje eu vou falar para você as 10 regras que eu acredito que mais me ajudaram em relação ao dinheiro. A primeira regra eu aprendi com o Benjamin Franklin. Ele falava o seguinte: o investimento em sabedoria sempre rende os melhores dividendos. Quer dizer, a primeira coisa é sempre investir em você. Investir em conhecimento, investir em ambiente, investir em sabedoria, em frequentar eventos onde as pessoas que alcançaram aquilo que você quer alcançar estejam frequentando. É você também aprender como você servir melhor no trabalho que você tem eventualmente hoje em dia. E também não é só você agregar mais valor, mas você saber demonstrar a sua capacidade de agregar valor. Você mostrar o quanto o seu trabalho tem influenciado naquele todo do negócio que você está atuando. Também você precisa aprender a negociar o seu salário, a negociar o seu pagamento. Ou seja, sempre você se tornar uma pessoa mais valiosa, que caso você saia daquele trabalho, daquela empresa, aquilo vai pesar muito caso você esteja prestando serviço para outras pessoas. Regra número 2. Ganhar dinheiro não é suficiente. Todos os seus esforços, em primeiro lugar, devem ser para você aumentar a sua capacidade de renda. Depois que você já aumentou a sua capacidade de renda, vamos dizer, em 5 salários, 6 salários, 7 salários, você precisa aprender a viver um degrau abaixo da sua renda. Então, cada vez que você aumenta a sua renda, se você também aumenta o seu padrão de vida, você vai ficar sempre para trás em relação à sua paz de espírito financeira. Regra número 3. Você precisa ter um diagnóstico muito preciso da sua situação financeira atual. Então a maioria das pessoas não tem ideia de quanto elas gastam, não tem ideia de quanto elas ganham e no que elas estão gastando. Então você precisa ter uma fotografia muito clara da onde cada parte do seu dinheiro está indo. A maioria dos gastos de todas as pessoas tendem a girar em torno dessas coisas básicas, do tipo moradia, alimentação, transporte, plano de saúde. Então você tem que entender se com aquele dinheiro que você tem hoje, qual é a maneira mais eficiente de você ter o máximo de qualidade de vida gastando o menos possível, de uma maneira que sobre dinheiro no seu mês e não sobre mês no seu dinheiro. Regra número 4. O ambiente é definitivo. Se você andar só com pessoas que não sabem como fazer dinheiro, que não pensam em construção de patrimônio no longo prazo, adivinha, você também não vai saber fazer dinheiro e não vai construir patrimônio no longo prazo. Não necessariamente precisa ser aqueles seus amigos, ou você precisa trocar os seus amigos, não é isso. Mas você precisa andar com outras pessoas que também entendem como funciona esse jogo do dinheiro. Porque tudo é uma questão de ambiente. Se você se cercar de 5 milionários, provavelmente você vai ser o sexto. E se você se cercar de 5 idiotas, você provavelmente vai ser o sexto também. O ambiente que você se insere, as pessoas que você anda, isso tudo vai fazer uma diferença brutal na sua capacidade de fazer dinheiro e na sua capacidade de acumular patrimônio. Regra número 5. Use o tempo ao seu favor. A coisa que vai fazer mais diferença ao longo da vida em relação ao acúmulo de patrimônio é o tempo. Então, se você tem 20 anos, 30 anos, está no meio dos seus 30 anos, você tem um horizonte de tempo muito longo à sua frente. A gente fica pensando que precisa ter grandes taxas de retorno sobre o seu dinheiro ou precisa ter uma renda muito grande e não necessariamente você precisa disso para construir patrimônio. O que você precisa é diligência e sempre aportar. Tem um caso muito curioso de um cara chamado Ronald Read. Eu li sobre essa história no livro A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. Ele fala o seguinte: um cara que trabalhou 25 anos como frentista em um posto de gasolina e depois ele trabalhou mais 17 anos como zelador numa loja de departamento. A coisa curiosa é que apesar desse cara ter trabalhado assim na base da pirâmide, né, da sociedade, ele morreu em 2014 e deixou um patrimônio de 8 milhões de dólares. Então você nunca imaginava que um cara assim teria tanto dinheiro. E o que ele fazia? Ele simplesmente usou o tempo a favor dele. Mesmo ele ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, ele ficou investindo aquele dinheiro, investindo em ações, ao ponto que em determinado momento ele até comprou o posto de gasolina que ele trabalhava
E ele continuou investindo, 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 levando uma vida pacata, uma vida simples. Ele era um veterano de guerra e quando ele morreu ele conseguiu acumular esse patrimônio absurdo. E algumas pessoas pensam o seguinte: ah, mas vai demorar muito tempo, 10 anos, 20 anos. A gente tem dificuldade de imaginar um horizonte de tempo tão distante quanto esse. Mas o fato é o seguinte, esse tempo vai passar de qualquer jeito. O abrigo para os dias de chuva você precisa construir enquanto está sol. Então no caso desse exemplo que eu citei, o Ronald, ele guardava dinheiro o tempo todo que ele estava trabalhando, Então acredito que isso deu uma paz de espírito para ele muito grande. Então algumas vezes a gente vai passar por situações complicadas na vida, de repente um divórcio, uma doença inesperada, alguma pessoa muito importante da sua família precisa de você, você perde o seu trabalho, você fica um tempo sem receber aquela renda que você estava esperando. Então você construir esse abrigo para o dia de chuva enquanto está sol vai te possibilitar você fazer mais dinheiro ainda, porque você não está o tempo todo se alavancando. A sexta regra é a seguinte, e eu acredito que o Ronald também seguia essa regra: invista o seu dinheiro automaticamente. A melhor maneira de você investir o seu dinheiro é quando você não vê o seu dinheiro. Então vamos supor que você receba todo dia 5, você programa para todo dia 5 sair aquela quantia da sua conta e ir para uma conta de investimentos. No começo, na verdade, não é tão importante o quanto de dinheiro você coloca, mas sim você construir o hábito de você economizar automaticamente, você investir automaticamente. Como eu falei, eu não tenho um grande conhecimento sobre investimentos, sobre finanças. O que eu faço? Eu segui o conselho do Ícaro de Carvalho. Então, uma boa parte do meu dinheiro eu invisto em QQQ. QQQ, para quem não sabe, é um índice de ações americanas, a maioria delas de tecnologia. Então, por exemplo, a Apple, a Amazon, Tesla, Microsoft, Google. Essa é uma maneira muito simples de você investir. Eu invisto pela Avenue, por exemplo, não é publicidade, não é nada. É só um lugar que eu faço ali que acredito que para brasileiros facilita muito. Uma coisa que eu estava conversando com o Gustavo, nosso diretor aqui esses dias, é a seguinte: em quem você vai confiar para cuidar do seu dinheiro? Eu acho mais fácil confiar no Tim Cook da Apple, no Elon Musk da Tesla. Eu acredito que eles vão saber como crescer o dinheiro. E se você quiser ter uma ideia de quanto que esse índice está rendendo ao longo dos anos, coloca no Google QQQ Stock Price e checa por você mesmo ali os anos, como tem sido o crescimento desse índice. E a outra coisa também que eu penso quando eu vou investir fora do Brasil é na questão do dólar. Eu acredito que ao longo do tempo o dólar vai sempre se valorizar mais do que o real. Pelo menos é o que tem acontecido na história nos últimos 30 anos. Regra número 7. Essa aqui é principalmente para os empreendedores. Nunca tome uma decisão que pode te tirar do jogo. Algumas vezes na minha carreira, eu tomei decisões que poderiam facilmente me tirar do jogo. Por uma razão ou outra, especialmente por sorte, eu acredito, eu acabei não saindo do jogo, eu fui muito resiliente também, mas eu tomei decisões muito arriscadas, tentando resolver a vida muito rápido, tentando fazer muito dinheiro muito rápido e que eventualmente me trouxeram dívidas que eu fiquei anos e anos e anos e anos para pagar essas dívidas. Então hoje em dia o que eu busco são riscos mais assimétricos, ou seja, a possibilidade de perder dinheiro naquilo, ela é limitada e a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo é muito maior. E nesse caso vale você seguir aquele ensinamento estoico: premeditatum malorum. O que seria isso? O que vai acontecer se a pior coisa acontecer? Então, vamos supor, você vai fazer um investimento em alguma coisa e o que vai acontecer se você perder todo aquele dinheiro? Qual é a consequência? Você consegue lidar com essa consequência? Essa consequência em potencial vale a pena diante do ganho que você pode ter? Nesse momento da sua vida, outras pessoas dependem de você? Você deve levar tudo isso em consideração no momento em que você tomar uma decisão. Regra número 8. Faça uma reserva de emergência. É muito importante para o seu bem-estar financeiro você saber que caso aconteça um imprevisto, caso aconteça o pior, você tem ali disponível para você entre 6 a 12 meses do seu gasto mensal. Se você tiver esse dinheiro numa conta, por exemplo, num CDB que paga 100% do CDI, caso aconteça uma emergência, caso aconteça um problema, você pode recorrer a esse fundo. Isso vai dar aquele fôlego que você precisa para você conseguir se restabelecer. Regra número 9. Como gastar o seu dinheiro. Essa regra é mais divertida. Eu estava falando até agora principalmente sobre como você se proteger, como você cuidar do seu dinheiro, como você ser uma pessoa mais responsável, mais prevenida. Mas também tem um jeito de você ser prevenido e responsável e desfrutar também o seu dinheiro. Porque caso você não tenha um objetivo onde você possa desfrutar daquilo, a coisa passa a ser chata e a probabilidade de você fazer aquilo se torna menor. Então pensa o seguinte, uma coisa que é importante para você e que você tem um orçamento limitado para você fazer. Então vamos supor que o que você goste seja viajar, como é muito comum para a maioria das pessoas. E ela tem um sonho de conhecer outro país, então vamos supor que seja esse país que fosse a Suíça. Você tem vontade de ir na Suíça, de ver as montanhas, de esquiar, de ver aquela natureza incrível que tem no país. E se você pudesse
quadriplicar o dinheiro que você gasta com esse tipo de lazer, como que seria? O que você faria? Então, nesse exemplo, você poderia ir para a Suíça de primeira classe, ficar num hotel 5 estrelas e você poderia ir na alta estação de esqui. O próprio ato de planejar uma viagem dessas, mesmo que você vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para conseguir, é uma coisa excitante por si só, é uma coisa divertida, é uma coisa legal. E quando você sabe aquela coisa que te faz feliz você gastar dinheiro, fica muito mais fácil para você cortar de uma maneira muito mais brutal aquelas coisas que não te fazem feliz, que não necessariamente vão te levar para algum lugar legal. A regra número 10 é uma das mais importantes, é sobre a noção do suficiente. Você precisa ter noção do quanto é suficiente. E como que você vai calcular isso? Você pensa o estilo de vida que você quer viver e quanto dinheiro você precisa por mês para viver esse estilo de vida. Aí qual que é a conta? A conta, na verdade, é razoavelmente simples. Você coloca aquele valor por mês, vezes 12, vezes 25. Então vou dar um exemplo aqui. Se fosse 10 mil reais por mês, hoje você teria que fazer 120 mil reais vezes 25, que daria 3 milhões, se eu não me engano. Mas assim, bem pé no chão, bem conservadora, 25 anos do seu gasto anual é o suficiente para você viver muito bem. O que eu tô querendo dizer é, você precisa ter um número na sua cabeça, porque tipo, as pessoas que não têm um número, elas ficam sempre tentando ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Tipo igual o Schopenhauer fala, né? Dinheiro é que nem água do mar, quanto mais você bebe, mais sede você fica. Então você determina um número. Então vamos supor que você gaste 10 mil reais por mês. Se você viveria bem com 10 mil reais por mês, você precisa acumular 3 milhões de reais. Para você poder não trabalhar mais, continuar ganhando aqueles 10 mil reais por mês e ainda cobrir a diferença inflacionária, entendeu? Essas foram as 10 regras sobre dinheiro e eu vou falar uma regra de bônus. A 11ª regra é, nunca tenha apenas uma fonte de renda. Então, caso você trabalhe para alguém, é importante que você tenha uma segunda fonte de renda, para caso aconteça alguma coisa com a primeira, você não está totalmente no zero e também que você consiga, de uma maneira mais fácil, fazer aqueles investimentos que a gente falou no começo. Além disso, eu quero fazer umas indicações para vocês. Como leitura, eu gosto muito desse livro, A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. Eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhada. E também eu gostei muito de um documentário que está na Netflix, que se chama A Arte de Economizar. Eu acredito que ali você consegue ter uma boa noção do todo dessa parada do dinheiro. Agora faz o seguinte, me conta aqui nos comentários qual que é a regra do dinheiro mais fácil e a mais difícil para você seguir e se você tem alguma regra que você gostaria de adicionar. Tamo junto!